Você já parou para pensar como realmente foi aquela noite? A noite em que o céu desceu à terra e a eternidade tocou o tempo? Imagine uma escuridão tão profunda que parecia que o mundo tinha perdido sua cor. Mas naquela noite, algo estava diferente. Em Belém, o ar vibrava com uma esperança silenciosa. Uma promessa antiga, prestes a se cumprir. As ruas estavam cheias, não de festa, mas de cansaço. Era a época do censo, e cada família buscava um lugar para descansar. Entre a multidão, um casal se destacava. José, com o rosto marcado pela preocupação e pela responsabilidade, guiava um jumento. Sobre ele, Maria, com a serenidade de quem carrega um segredo divino, sentia o peso da jornada e a iminência do milagre. Cada porta que se fechava para eles era um eco do mundo que ainda não sabia o que estava para receber. Enquanto isso, nos campos que cercavam Belém, a noite era guardada por pastores, homens simples, acostumados ao silêncio das colinas, ao brilho das estrelas e ao calor das fogueiras. Eles conversavam em voz baixa e o único som era o balido suave das ovelhas. A escuridão era sua companheira, mas naquela noite ela seria rasgada por uma luz que eles jamais imaginariam. De repente, o céu se abriu, não com um trovão, mas com uma presença. Um anjo apareceu, mas não como as imagens doces que conhecemos. Este era um guerreiro celestial, um mensageiro do Altíssimo. Suas asas não eram de penas brancas, mas de fogo puro e vivo. Um fogo que não queimava, mas iluminava, com tons de ouro líquido e branco, incandescente. A luz era tão intensa que os pastores caíram de joelhos, cobrindo os rostos, aterrorizados pela glória que os envolvia. Então a voz do anjo soou, não como um sussurro, mas como o toque de uma trombeta de ouro. Não tenham medo, disse ele. E sua voz acalmou o coração deles. Eu lhes trago boas notícias de grande alegria, que será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E como se aquela visão não fosse suficiente, o céu se encheu. Uma multidão do exército celestial apareceu ao lado do primeiro anjo, todos com asas de chamas dançantes, transformando a noite em dia. O campo inteiro foi inundado por essa luz divina, e o coro deles ecoou pelas colinas, cantando glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. A música era tão poderosa, tão cheia de majestade, que parecia fazer a própria terra vibrar em adoração. Enquanto a glória explodia nos campos, em um canto esquecido de Belém, a esperança encontrava seu refúgio. José finalmente encontrou um lugar, um estábulo simples, um abrigo para animais. O cheiro era de feno e terra. O som era o da respiração calma dos bois. Era humilde, mas ali, naquele momento, era o lugar mais sagrado da terra. A luz que iluminava o estábulo não vinha de uma lamparina a óleo, mas de uma fonte celestial que parecia emanar do próprio ar. Maria, exausta, mas com uma força que vinha da sua fé inabalável, preparou um lugar na manjedoura. As palhas, que antes eram simples e secas, agora pareciam fios de ouro sob a luz divina que enchia o ambiente. E então, no silêncio daquela gruta, o choro mais esperado da história soou. Jesus nasceu. Não houve barulho, não houve alarde no mundo dos homens. Apenas o amor profundo de uma mãe e de um pai, e a presença avassaladora do sagrado. Maria o envolveu em panos e o deitou na manjedoura. A luz celestial, que parecia vir de todos os lugares e de lugar nenhum, concentrou-se suavemente sobre o rosto do bebê. Era uma luz que prometia calor no frio, esperança no desespero. Nos olhos de Maria e José,
As lágrimas não eram de tristeza, mas de um assombro reverente. Eles olhavam para aquele pequeno bebê e viam o Rei do Universo, o Criador de tudo, vulnerável em seus braços. Os pastores, depois que os anjos retornaram aos céus, correram para Belém. Eles não caminharam. Eles correram com os corações ardendo com o que tinham visto e ouvido. Encontraram Maria, José e o bebê deitado na manjedoura, exatamente como o anjo lhes dissera. A luz divina ainda brilhava suavemente no estábulo, refletindo nas palhas douradas e no rosto dos visitantes maravilhados. Eles se ajoelharam, homens rústicos diante da majestade, e adoraram. Aquela noite não foi apenas o nascimento de uma criança, foi o momento em que a luz invadiu a escuridão do mundo. Em um estábulo simples, em meio à pobreza e à indiferença, nasceu a salvação. A esperança ganhou um rosto, o amor ganhou um corpo, e a promessa de Deus se tornou carne e osso. O Natal é a lembrança de que, mesmo na noite mais escura, uma luz pode nascer. Uma luz tão poderosa que não pode ser contida. Uma luz que traz vida, perdão e um novo começo. Naquela manjedoura não estava apenas um bebê, mas a aurora de um novo dia para toda a humanidade. Ali, naquela noite silenciosa e santa, o amor nasceu e o mundo nunca mais foi o mesmo. Obrigado por assistir. Que a verdadeira luz do Natal brilhe em seu coração. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais histórias que alimentam a alma.